Presidente. Tudo bem, presidente? Estou sem o áudio do presidente aí, Stuka. Ele está falando. Ele está falando, eu estou com a interferência, Stuka. Olha, nós estamos sem o áudio aqui, Stuka. O presidente está falando, a gente não está conseguindo alcançar aqui. Está dando status aqui. Por que ficou assim? Não, ainda não, presidente. Eu só vejo o senhor falando. Tem o Stuka, você tem algum microfone plugado no celular? Agora. O Adi, você está me ouvindo? Presidente, agora estou, presidente, finalmente. Presidente, estou ouvindo você. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, presidente. Agora estou ouvindo muito bem. Eu estou Tá te ouvindo bem, senhor? Você fala mais Está me baixo ouvindo, do que presidente? Mas vamos conversar mesmo, porque o Stuquinha tem que fazer uns cursos para aprender a fazer funcionar bem esse negócio de internet. Porque ele está desde sexta-feira se preparando, treinando, não dorme, diz que vai dormir 3 horas da manhã, com o teu pessoal, chega na hora, não funciona. Mas, presidente, é assim mesmo. Didi já dizia que treino é treino, jogo é jogo. É um prazer estar falando com você. Eu estou um pouco chateado hoje, porque o meu Vasco perdeu ontem de 1-0. Pô, presidente, você tem que ver com esse papo agora. Já estava chateado, porque roubaram do Corinthians domingo, um bandeirinha roubou um gol legítimo do Jô e nós deixamos de ganhar. Né? Mas eu penso que hoje nós não vamos conversar de futebol, não. Vamos conversar de política. Isso. Você amanhã vai estar em Brasília, certamente você amanhã vai comparecer para votar. Me diga como é que está a discussão em Brasília para amanhã, querido. Presidente, olha, a gente vai fazer uma reunião de bancada hoje para montar a estratégia para amanhã. Como o senhor sabe, tem aqueles detalhes, né? Se, pô, vamos dar quórum, vamos dar quórum. Então, todas as táticas, as estratégias e a estratégia vão ser discutidas daqui a pouco, né? Vamos fazer a nossa reunião de bancada sob a liderança lá do Zaratini, né? Mas estaremos prontos para votar a favor do prosseguimento da denúncia contra Michel Temer, presidente. E o senhor, como é que está aí? Agora, qualquer que for a decisão de vocês, é importante ter em conta que nesse lenga-lenga de voto, o processo do Temer, se não vota, ou seja, é preciso que a nossa bancada fique atenta para a situação do povo brasileiro, porque enquanto se briga no Congresso Nacional, se discute, ou seja, o desemprego cresce, o salário cai e a dificuldade do povo aumenta muito. E eu acho que é importante que a gente comece a discutir, sabe, dentro do Congresso Nacional, a reforma política e que a gente comece a discutir a retomada do crescimento econômico, porque não é possível o Brasil continuar nessa situação. Eu ainda li no jornal que o ministro Meirelles vai aumentar ainda mais, sabe, o corte, sabe? Significa que vai diminuir os investimentos, significa que vai aumentar o desemprego, significa que o PIB vai demorar a voltar a crescer. Eu acho que é isso que vocês deveriam priorizar depois dessa votação do Temer, para que o Brasil possa voltar a sonhar em crescer, em gerar emprego e melhorar a vida das pessoas. Presidente, como é que o senhor se sente pessoalmente? O senhor foi um presidente, depois sucedido pela presidenta Dilma, em que o Brasil conheceu talvez o melhor momento da sua vida econômica, da sua vida social, com a integração de milhões de brasileiros ao mercado de consumo, à cidadania, né? E nós estamos vendo hoje, presidente, tudo isso sendo desmontado, sendo desconstruído, o Brasil voltando ao mapa da fome. Presidente, como é que o senhor se sente em relação a isso? Sabe por quê, presidente? O senhor sabe disso, né? A nossa militância é uma militância, a militância de esquerda, a militância do PT. Ela é muito exigente, ela cobra, né? E o senhor sabe, o senhor mesmo já participou de diálogos assim, em que se fala das alianças que nós fizemos. Foram necessárias. As alianças foram necessárias. Pelo sistema político brasileiro, se nós não fizermos ou não tivéssemos feito coalizões,
não tivéssemos feito alianças, todo esse legado que o senhor construiu, que a presidenta Dilma construiu, ele não teria acontecido, não teria sido construído. Mas, presidente, o senhor imaginava que o PMDB fosse cometer esse ato de traição que cometeu contra nós e que nos levou a essa situação de quase desespero da população brasileira? Olha, eu sinceramente não acreditava que os conservadores desse país fossem encontrar uma maioria congressual para fazer o impeachment da presidenta Dilma. Eu penso que agora, ou seja, depois do impeachment, não adianta a gente ficar chorando o leite derramado. Aconteceu, eles ganharam, deram um golpe, estão governando o país. Na verdade, a gente não pode dizer que estão governando o país, porque o que eles fizeram agora com a reforma trabalhista foi cercear direitos conquistados há meio século pelo conjunto dos trabalhadores brasileiros. Ainda querem mexer na Previdência Social. Ou seja, quando, na verdade, o que está precisando ser discutido agora não é fazer reforma para prejudicar o povo trabalhador, mas é como fazer a economia brasileira voltar a crescer para gerar empregos na indústria, no comércio, no setor de serviço, para que as pessoas possam receber salário e para que as pessoas possam tratar das suas famílias com dignidade e com respeito. Eu acho que essa é a discussão fundamental a ser feita no Brasil nesse instante. Tem gente voltando à rua para pedir esmola, tem crianças voltando à rua para pedir esmola, coisa que tinha desaparecido nos 12 anos de governo do PT. Então, eu penso que, às vezes, eu fico irritado, fico nervoso com a perseguição que eles fazem sobre mim, mas aí eu fico olhando para a minha situação e eu fico imaginando que o que é grave não é a perseguição a mim, é a perseguição ao povo brasileiro. É o que está acontecendo com milhões e milhões de homens e mulheres que perderam seu emprego, que perderam o seu salário, que estão sem dinheiro para pagar a conta da luz, que estão sem dinheiro para pagar a conta d'água, que estão sem dinheiro para comprar a ração mínima para levar para casa. E eu acho que esse é o tema que o Congresso precisa se debruçar daqui para frente, e esse é o tema que eu acredito que o governo tem que colocar em discussão. Porque, sinceramente, a continuar do jeito que está, a gente é obrigado a dizer que eles podem aguentar, o governo pode aguentar um ano, mas o povo brasileiro não está suportando. Ou seja, o ideal seria que a gente tivesse eleições diretas já e que o povo pudesse escolher, sabe, quem ele quiser para ser presidente e que esse presidente tivesse compromisso de fazer a economia brasileira voltar a andar. Eu fico triste, Adi, porque eu tive uma experiência de poder provar para esse país que o povo pobre não era, sabe, o problema do país, que o povo pobre, na medida que foi, sabe, convidado a participar do mercado, a participar do mundo do trabalho, a receber salário, a receber benefícios e políticas sociais, o povo deu uma resposta extraordinária e o Brasil viveu um momento de ouro, que foi o momento de 2003 a 2014. De qualquer forma, eu acho que vocês no Congresso Nacional vão ter muito trabalho para frente para poder fazer as coisas que precisam ser feitas. Eu estou confiante, sabe, que o Brasil pode mudar na medida que tenha um governo que tenha coragem de querer mudar, que tenha compromisso com o povo, que tenha vontade e disposição de perceber que o que dá dignidade ao ser humano é ele poder trabalhar, é ele poder receber um salário justo e ele poder cuidar da sua família com o suor do seu trabalho. Presidente, a Petrobras, no seu governo, no governo da presidenta Dilma, foi um instrumento de desenvolvimento econômico e social. A Petrobras alavancou os negócios brasileiros, a Petrobras ela permitiu um crescimento econômico sem paralelo em nosso país. E hoje, a pretexto de um suposto combate à corrupção, estão tentando desmontar a Petrobras. O senhor acha que ainda é possível, num governo democrático, popular, nós reconstruirmos a Petrobras no sentido de que ela volte a ser essa mola propulsora da nossa economia, o que traz também redenção social à nossa população? Adi, primeiro, a Petrobras ela é um patrimônio do povo brasileiro, não um patrimônio do governo.
Ela é um patrimônio do povo brasileiro. Todo mundo sabe o sacrifício que foi feito para a Petrobras chegar aonde chegou. Eu tenho muito orgulho do pré-sal ter sido descoberto no meu mandato. E não foi à toa, não foi sorte, foi investimento em pesquisa. Eu tenho muito orgulho da Petrobras ter atingido a autossuficiência no primeiro mandato. Eu tenho muito orgulho da Petrobras, que investia apenas 3 bilhões de dólares por ano, passou a investir 30 bilhões de dólares por ano. Eu tenho orgulho de ter sido o presidente que fez a maior capitalização da história do capitalismo na Petrobras em setembro de 2010. E eu, sinceramente, acho que nós temos que lutar muito para que a Petrobras não seja privatizada, para que a BR não seja privatizada. Eu fico com muita tristeza quando eu vejo desativar a indústria naval brasileira. Eu fico com muita tristeza quando eu vejo eles deixarem de fazer algumas refinarias a pretexto de combater a corrupção. A corrupção você investiga, você prende, sem prejudicar uma empresa que era responsável, inclusive, por parte da construção de uma política industrial no nosso país. Eu tenho conversado muito com os trabalhadores da Petrobras, sobretudo com a FUP, tenho conversado com os companheiros do Clube de Engenharia, e eu acho, sinceramente, um atentado contra a soberania nacional o que eles estão fazendo com a Petrobras. Ou seja, a Petrobras, ela teve a extraordinária competência de descobrir a maior descoberta de petróleo do século XXI. Quem sabe não tenha outra, essa tenha sido a maior. E a gente, quando definiu a lei da partilha, quando a gente definiu que a Petrobras seria administradora, que o petróleo seria do povo brasileiro, quando nós decidimos que 75% do royalties do petróleo ia ser destinado à educação, ciência, tecnologia e saúde, para que a gente recuperasse o século XX, pelo menos no que diz respeito ao investimento na educação, tudo isso eles estão desmontando na perspectiva de entregar o nosso petróleo às multinacionais que nunca aceitaram a lei da partilha que nós fizemos, nunca aceitaram a regulamentação que nós fizemos. De forma que eu acho que é uma briga, outra vez, do povo brasileiro, não é a briga dos petroleiros, é uma briga da sociedade brasileira, porque uma nação, sabe, que não se respeita, ninguém vai respeitar. E eu acho que o Brasil precisa voltar a discutir a questão da soberania com muita força. A nossa relação com os vizinhos, a nossa floresta tropical, que são quase 360 mil hectares, a nossa relação com a África e a nossa relação interna. O Brasil tem 204 milhões de habitantes, ou seja, nós precisamos recuperar o Brasil a partir do nosso povo, nós precisamos fortalecer o Mercosul, ao invés de eles quererem acabar. Nós precisamos voltar a fortalecer a questão da Unasul. Ou seja, lamentavelmente, estamos vivendo um momento político difícil em que os setores conservadores querem destruir, voltando a prevalecer o complexo de vira-lata nesse país, ou na América do Sul. Ou seja, as pessoas obedecerem, sabe, os países mais ricos, sobretudo os Estados Unidos, quando, na verdade, os Estados Unidos não estão nem esperando que o Brasil obedeça, porque o Brasil hoje está insignificante, o Brasil perdeu o respeito, o Brasil deixou de ser protagonista de política internacional. Então, eu vejo a Petrobras uma empresa muito importante para o Brasil. Não é importante só porque tem petróleo, não. Não é importante porque pode produzir derivado de petróleo. Ela é importante porque ela pode ser a mola propulsora da criação de uma política de desenvolvimento nacional e política industrial. Veja que até a política de componentes nacionais, eles, na verdade, acabaram, porque eu já vi gente dizendo que tanto faz comprar na Coreia como na China, como é mais importante do que no Brasil, porque custa um pouco mais barato. Custa mais barato para a empresa, mas eu quero saber para o povo brasileiro, para o emprego, para o salário, para o imposto que a gente arrecada com o povo podendo consumir. Então, eu, sinceramente, tenho muita discordância. Aliás, esse debate, Adi, nós já fazíamos em 2002, quando eu fui candidato a presidente da República. Quando eu fui candidato em 2002, a direita, que naquele tempo administrava a Petrobras, dizia que eu estava mentindo porque a Petrobras não tinha tecnologia para fazer o que fez. A Petrobras tinha muita tecnologia, tinha muita competência, tinha uma extraordinária engenharia. Acontece que ela precisava ser liberta para fazer. E foi o que nós fizemos e eu tenho muito orgulho.
tenho muito orgulho de tudo que foi feito pela Petrobras. Se dentro da Petrobras apareceu um corrupto, dois corruptos, que se prenda os corruptos, mas que não se prejudique a empresa. Sumiu o som. Presidente, nós vimos, logo um pouco antes do recesso, o Senado Federal, que já tinha acontecido na Câmara, aprovar aquela coisa monstruosa que foi a lei trabalhista, né, que já está em vigor, que ela praticamente acaba com a CLT, acaba com o direito do trabalho. Já foi aprovada no ano passado a PEC 45, que congela gastos. Eu tenho a impressão que o presidente não está ouvindo, que congela gastos, né, por 20 anos, investimentos públicos em saúde e educação por 20 anos, e há a possibilidade de ser aprovada também a chamada reforma da Previdência, que simplesmente acaba com a possibilidade de o trabalhador brasileiro se aposentar, né? Presidente, tem se discutido, eu tenho discutido isso com alguns outros colegas parlamentares, até mesmo o senador Requião, na hipótese de nós termos a figura do referendo revocatório, ou seja, o povo, né, a partir de uma iniciativa do governante, revogar essas leis de retrocesso social. Presidente, como é um sonho de milhões de brasileiros, que o senhor, de milhões de brasileiros, que o senhor volte a ser presidente, se o senhor fosse presidente de novo, o senhor envidaria esforços, se valeria de instrumentos legais, políticos, legais, para revogar essa legislação de retrocesso, revogar essa lei trabalhista, revogar a reforma da Previdência, caso ela venha a ser aprovada, revogar essa PEC maldita que suspende, né, por 20 anos, congela por 20 anos investimentos em áreas como saúde e educação? Adidamos, é importante que a gente diga para as pessoas que estão nos acompanhando que você não pode fazer uma campanha fazendo o compromisso de fazer coisas que dependem da correlação de força que você vai ter no Congresso Nacional para você poder mudar as coisas. Veja, lógico que eu não concordo com a lei de congelamento de gasto. Eu acho que gostar ou não é uma coisa da responsabilidade de quem está governando. Quem está governando sabe que não pode gastar mais do que arrecada, e se tiver que gastar, tem que saber que tem que fazer uma dívida que tem a capacidade de pagar. Fora disso, vai quebrar o país, quebra uma família ou quebra uma casa. A segunda coisa, veja, é que eu acho que, quem sabe, a reforma trabalhista precisasse de algumas mudanças. E eu, quando presidente em 2004, montei uma equipe que participava os sindicatos, participavam os empresários e o governo. E quem não quis discutir reforma eram os empresários que queriam pura e simplesmente rasgar a CLT, e eu achava que não, eu achava que era importante que a CLT garantisse o mínimo de direito aos trabalhadores e que os trabalhadores pudessem, num contrato coletivo, estabelecer, de acordo com a sua força, o máximo que os trabalhadores pudessem conquistar. Então não foi possível construir nenhum acordo, e o que eles fizeram? Eles destruíram aquilo que a gente tinha desde 1943, com a implantação da CLT. Ou seja, na verdade, são quase 60 anos de conquista que eles jogaram fora. Mais de 70 anos de conquista que eles jogaram fora. Obviamente que nós vamos fazer um esforço imenso para que a gente volta a restabelecer direitos ao conjunto da classe trabalhadora. A Previdência precisa de ajuste, mas quem é que deve participar da feitura? Os próprios trabalhadores. Reúna os trabalhadores, reúna os empresários, reúna o governo e vamos ver o que está de mais e o que está de menos. O que a gente tem que garantir para a Previdência ter capacidade de arrecadação e, ao mesmo tempo, a gente manter os trabalhadores recebendo os direitos. Eu disse outro dia de que de 2004 a 2014 a Previdência foi superavitária. Porque o que eles colocam como déficit é aquilo que nós criamos em 88, que foi a inclusão dos trabalhadores rurais dentro da Previdência Social. Mas quando nós criamos isso, nós criamos um fundo para poder garantir a aposentadoria.
Portanto, a minha ideia é que se você quiser tornar a aposentadoria, a previdência superavitária, não é fazendo corte no orçamento, não é criando desemprego, é você fazendo com que o PIB cresça, como cresça o emprego, cresça o salário, e a gente pode provar que a previdência pode ser superavitária. Ora, não tem sentido você não levar em conta que somente a geração de emprego e somente o crescimento econômico é que pode fazer o ajuste na Previdência. Não querer acabar com a aposentadoria do trabalhador rural que recebe um salário mínimo no interior desse país. Quem pensa uma loucura dessa não tem dimensão do significado dos aposentados rurais numa pequena cidade. Tentar acabar com o salário de defesa, tentar acabar com a pensão das viúvas, ou seja, é de uma grosseria, é tentar jogar nas costas do povo trabalhador, do povo mais pobre, a responsabilidade para recuperar uma finança que não é da responsabilidade dos mais pobres. Então, eu acho que tudo isso, Adidamos, é uma coisa que nós vamos ter que, durante o processo de campanha, cada candidato a deputado, cada candidato a governador, a senador, nós vamos ter que convencer a sociedade brasileira que, para que a gente possa fazer esse país voltar à normalidade, a crescer, é preciso votar em gente diferente dessa gente que fez o golpe na companheira Dilma Rousseff. Não tem sentido você fazer um congelamento implicando em outros governantes. Ora, um presidente ele cuida do seu mandato, cada presidente é responsável para cuidar da economia brasileira. Ora, a educação está piorando muito. O ProUni está caindo, o FIES está caindo, ou seja, daqui a pouco aquela conquista maravilhosa que nós tivemos de fazer com que o orçamento da União saísse de 19 bilhões para 120 bilhões, ou seja, na medida em que você congela o gasto, daqui a pouco a gente vai ter mais dificuldade para pessoas mais humildes entrar na universidade. Então, meu caro, nós vamos ter que nos preparar para enfrentar um debate muito sério sobre o estrago que está sendo feito nesse país. Possivelmente muita gente não se deu conta ainda, possivelmente muita gente não quer perceber, possivelmente tem pessoas que estão cegas pelo ódio instalado nesse país desde 2013, e eu acho que nós precisamos ter paciência, conversar com as pessoas, debater com muita tranquilidade, para que as pessoas percebam que o Brasil que nós queremos será construído a partir da participação de toda a sociedade. Tem gente que não gosta de política, tem gente que odeia a política, tem gente que acha que todo político é ladrão. Bem, essas pessoas que acham que nenhum político presta, só tem um jeito, é entrar na política. Entre na política, crie um partido político, se filie a um partido político e venha você a ser o vereador, a ser o prefeito, a ser o deputado, a ser o deputado federal, a ser o senador, a ser o presidente honesto que você acha que o Brasil tem que ter. O que não pode é, nessa situação de crise, as pessoas negarem a política achando que nada resolve. Que nada resolve. Ou seja, fora da política não tem saída. E eu acho que o que eles fizeram foi, na verdade, um assalto à consciência do povo trabalhador com as mudanças que eles estão fazendo. Eu não sei a quem que eles querem agradar. Eu não sei a quem que eles querem agradar, porque se a economia não cresce, o PIB não cresce. Se a economia não cresce, o PIB não cresce, não tem emprego. Se não tem emprego, não tem consumo. Se não tem consumo, não tem emprego. Se não tem emprego, não tem, investimento. Então, o país está paralisado. Está paralisado. Quando eu cheguei em 2003 na presidência desse país, a gente estava com inflação de 12%, a gente devia 30 bilhões no FMI, o Brasil não tinha dinheiro para pagar as nossas importações. Pois bem, nós provamos que é possível consertar o país. Quando você tiver um governo que tenha credibilidade, um governo que, quando falar, as pessoas entendam o que ele está falando e as pessoas saibam que esse governo tem compromisso com esse país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, de 204 milhões de habitantes, quando as pessoas descobrirem que o presidente está falando com a alma desse país, pode ficar certo que a gente começa a consertar o Brasil outra vez, esse país vai voltar a ser protagonista internacional, esse país vai voltar a ser importante na América do Sul, vai voltar a ser importante na África e vai ser muito respeitado na Europa e nos Estados Unidos. É esse país que nós temos que prometer
durante um processo de debate que vai se dar a partir de agora, porque a verdade é que o país já está em campanha. Apesar de não ter convenção, todo mundo só pensa nisso. E eu acho que, inclusive os adversários, aqueles que trabalham para me condenar, eles não pensam noutra coisa a não ser tentar impedir qualquer possibilidade do Lula voltar a ser candidato. Eu fico triste porque, ao tentar me prejudicar, quem é prejudicado é o povo brasileiro. São as crianças, são as mulheres, são os homens que estão perdendo seu emprego, sabe, que estão vivendo situações difíceis dentro de casa hoje. Então, eu lamento profundamente porque essa gente tem que ser enfrentada com muito debate, tem que ser enfrentado nas ruas, com o movimento social se organizando, porque senão, meu caro, a gente não recupera o Brasil. Esse país viveu um momento extraordinário que foi de 2003 a 2012 e esse país voltou a ser o que sempre foi, governado para 35% da população. Alguns podem tudo, a maioria não pode nada. As pessoas cada vez vendo os programas sociais acabarem entre si. Você disse uma coisa agora há pouco, o Brasil está voltando ao mapa da fome. É uma vergonha. Aquilo que tinha sido motivo de orgulho para esse país. Aquilo que o mundo inteiro admirava no Brasil, ou seja, a gente jogou fora, voltando a fazer parte do mapa da fome da ONU, numa demonstração de que o pobre, outra vez, está pagando a crise. Presidente, todo esse quadro que o senhor traçou aí, absolutamente verdadeiro, aqui no Rio ele assume uma característica dramática. Eu fui aluno da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Eu me formei pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e a UERJ foi anunciado ontem, não abrirá as portas no segundo semestre. O Rio de Janeiro está indo, presidente, aqui o senhor é muito querido, está indo ladeira abaixo. Na questão da segurança pública, né? Ontem ou anteontem, o bebê, né, que estava na barriga da mãe, aí no ventre da mãe, a mãe foi baleada nesses tiroteios selvagens, né, que existem aqui no Rio, foi baleado e o bebê morreu. E toda aquela problemática, presidente, de segurança pública que aqui no Rio de Janeiro é antiga. O Rio, presidente, está indo ladeira abaixo. E a esperança, presidente, da população do estado do Rio de Janeiro é que nós voltemos a uma situação que nós já tivemos aqui e que, sobretudo, a Petrobras, cuja sede era aqui no Rio, a Petrobras também era um fator de desenvolvimento econômico e social aqui no Rio. Então, presidente, é importante também que o senhor mande uma mensagem para o povo do Rio de Janeiro. E mais, presidente, na questão de segurança pública nós sabemos, né? Agora está o Exército aqui, desde sexta-feira, né? As tropas do Exército estão aqui nas ruas do Rio de Janeiro a pretexto de combater a criminalidade. Nós sabemos, daqui a pouco o Exército vai embora e aí? Como é que fica? É assim que se resolve problema de segurança pública? É para isso que o Exército foi concebido, né? Então é muito importante, presidente, que o povo do Rio de Janeiro saiba, né, a sua opinião sobre esse quadro de desmazelo, né, de desconstrução daquilo que havia de bom aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Adi, o povo do Rio de Janeiro não merece o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Se você tiver lembrado, você vai ver que no discurso da eleição de 2006, aí no Rio de Janeiro, eu tinha dito ao povo que estava no palanque que eu queria contribuir para que o Rio de Janeiro aparecesse na imprensa, não nas páginas policiais, mas que o Rio de Janeiro aparecesse por um Estado se desenvolvendo, por um Estado crescendo, por um Estado com muitos investimentos sociais. E eu tenho clareza, Adi, que na história do Brasil nunca houve um presidente da República que tivesse feito, no período de 4 anos, os investimentos que o governo federal fez no Rio de Janeiro. E por que a gente fazia investimento no Rio de Janeiro?
Porque o Rio de Janeiro tinha perdido muito ao deixar de ser capital, depois acabou o Estado, sabe, do Rio de Janeiro. Sabe? Então, o Rio de Janeiro tinha perdido demais. Então, era um Estado que estava com a autoestima muito baixa. Então, nós fizemos o investimento necessário. Fizemos o investimento necessário, a Petrobras começou a crescer, a Petrobras começou a gerar empregos, era muita obra de infraestrutura na periferia, e tudo isso foi melhorando, porque quando a sociedade está trabalhando, quando a sociedade está ganhando dinheiro, está levando pão, sabe, para casa, para a família, está podendo comprar, sabe, um computador, um telefone, uma geladeira nova, a família vai ficando em harmonia, as coisas vão melhorando. Agora, quando tudo é só desgraça, aí tudo piora. Então, eu sinceramente acho que o Exército pode fazer uma intervenção num momento excepcional, mas as Forças Armadas brasileiras não foram criadas para fazer policiamento. Eles foram criadas para fazer a segurança do país. Então, é importante que a gente faça a reformulação que tiver que fazer na polícia, que a gente prenda quem tiver que prender, mas é importante que a gente volte a viver em paz no Rio de Janeiro. Discutir segurança pública hoje não é uma questão de discutir apenas da responsabilidade do governo. Eu acho que, no caso do Rio de Janeiro, é uma questão da sociedade. Eu vejo pelos jornais, ou seja, bala perdida no Rio, a gente ouve há muito tempo. Quando foi criada a UPP, a gente achou que era uma coisa que poderia resolver. Mas foram presos pouca gente quando a polícia ocupava. Essas pessoas fugiram e foram para outro lugar. Ou, quem sabe, alguém tenha avisado para as pessoas, sai que a polícia vai invadir, porque voltou todo mundo. Então, é uma coisa gravíssima. A segunda coisa é que é muita desgraça anunciada no Rio todo santo dia. Sabe, você tem funcionário público há 3 meses sem receber, há 4 meses sem receber, policial que não recebe, bombeiro que não recebe, professor que não recebe. Ou seja, olha, há uma desorganização. E que a gente não pode cobrar apenas do governador. É preciso que a gente assuma a responsabilidade, todas as instituições, do parlamento, aos sindicatos, a gente tentar ver o que é possível fazer para o Rio melhorar. Um estado tão extraordinário como o Rio de Janeiro, de um povo, sabe, tem poucos lugares do mundo com o povo, com a alegria do Rio de Janeiro. Mas é aquele negócio, se, sabe, na casa que não tem pão, todo mundo briga e não tem razão. Então o povo só vê notícia má. É de manhã, de tarde e de noite, é notícia, é roubalheira, é corrupção, é bandidagem, é desemprego, é fome, é assalto. Ou seja, todo mundo se sente no direito de fazer, sabe, da sua ação pessoal o seu autogoverno. Eu te confesso, Adidamos, que esse é um assunto que eu pensei que já estava melhorando depois que foi criado tantas coisas no Rio de Janeiro, mas eu penso que a violência está voltando e está voltando mais grave. E isso, na minha opinião, é o clima de ódio que está estabelecido no país, é o clima de descrédito que está estabelecido no país. Então, meu caro, é o seguinte, só tem um jeito, Vadir, só tem um jeito. Primeiro, a gente não desanimar nunca. A gente não desistir. O Rio de Janeiro não será o Rio bom, porque o governador quer que seja bom. O governador sozinho não pode. O Rio de Janeiro vai ter o Rio bom que a sociedade carioca quiser. Não adianta a gente sentar em cima dos nossos defeitos e achar que os defeitos estão nos outros. Então é preciso que haja um debate franco no Rio de Janeiro como tentar recuperar outra vez a imagem boa e a segurança no Rio de Janeiro. A primeira coisa é as pessoas trabalharem, né? As pessoas terem salário. A segunda coisa é que a gente faça um estudo profundo sobre a qualidade da polícia do Rio de Janeiro, sobre o que estão fazendo, porque parecia que a gente tinha chegado ao fim da violência nas favelas com a tal da UPP. Não chegamos. Me parece que se agravou ainda mais, porque se o policial não ganha, não recebe, se o policial é corrupto, ou seja, a gente não consegue acabar com a violência de jeito nenhum. Então, eu queria dizer para você, Adidamos, que é importante que o Exército fique aí até as coisas entrarem, sabe, numa certa ordem, mas é importante que a gente pense que nós, eu digo nós, como se eu fosse carioca, nós é que temos que tentar trabalhar para resolver o problema do Rio de Janeiro. E o problema do Rio de Janeiro passa pela crise econômica que o Estado do Rio de Janeiro está vivendo. Eu, há muitos anos, não via tanta desgraça no Rio de Janeiro como a gente acompanha hoje. Sabe, qualquer jornal que você leia, qualquer televisão que você veja, qualquer internauta, ou seja,
é só desgraça. Então é preciso que a gente comece a apontar a solução. É preciso que a gente... E a solução é a recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro. Presidente, vou fazer uma última intervenção e uma última pergunta, né? Porque tanto eu quanto o senhor temos que tratar de outras agendas aí urgentes. Mas, presidente, a partir daquilo que está acontecendo com o senhor está sendo objeto, está sendo alvo de uma perseguição judicial e midiática, né? Que não é de hoje. Isso não acontece de hoje. Então, nós temos, só no o seu caso emblematiza, o seu caso exemplifica o que está acontecendo aqui no Brasil. A seletividade, o punitivismo, a quase que fascistização do judiciário, do Ministério Público e da polícia. E, por outro lado, a grande mídia, a grande imprensa se transformando em partido político. Então, nós temos dois partidos. O partido do Judiciário, do Ministério Público e o partido da imprensa. Se metendo na política, criminalizando a política e perseguindo adversários. No caso, o maior adversário que eles elegeram foi o senhor e tudo aquilo que o senhor representa para o povo brasileiro. Então, presidente, já não passou da hora de nós voltarmos a refletir, inclusive refletir em termos de alterações, de reformas no Judiciário, no Ministério Público e na grande imprensa? Já não passou da hora de nós discutirmos a regulação, a democratização da mídia? Já não passou da hora de nós debatermos com o povo brasileiro esse papel deletério que, por exemplo, as organizações Globo exercem aqui no país? É um monopólio que não tem paralelo em nenhum lugar do mundo. Já não está na hora de as forças democráticas e populares, a esquerda, enfrentarem isso como isso deve ser enfrentado, presidente? Adi, primeiro eu queria dizer para os teus amigos, teus seguidores, que dia 11 eu estarei aí na UFRJ para o lançamento de um livro que discute a sentença que me foi dada pelo juiz Moro. Dizer para você que eu sinceramente fico triste não pela perseguição política pessoal a mim. Ou seja, eu não estou acima da lei. Se eu cometi erro, eu tenho que ser julgado, tenho que ser punido. Agora, é importante lembrar que o juiz também não está acima da lei. O juiz existe para ser o aplicador do fiel cumprimento da lei, sobretudo as decisões baseadas nos autos do processo e não baseadas na opinião pública, como alguns querem. A segunda coisa é que eu acho que é uma disputa. Eu acho que você sabe do respeito que eu tenho pela instituição Polícia Federal, pela instituição Ministério Público, pelo Poder Judiciário. Agora, o meu problema é com as pessoas que compõem a força-tarefa, porque eles se submeteram aos meios de comunicação. Então, para eles, o que menos importa é a verdade, o que importa é a versão. Então, se não tem prova, não tem problema, vamos condenar a si mesmo. A sentença do juiz Moro, sabe, até a última página só caberia uma coisa, me absolver. Mas como ele tinha compromisso e não podia sair, e aliás eu disse para ele no meu depoimento em Curitiba, que ele não tinha como me absolver, ele teria que me condenar, porque ele já estava por demais comprometido com a tese de me condenar. Ou seja, quando um juiz ele resolve dizer que não precisa de prova para condenar um cidadão, o mundo acabou, meu filho. A justiça está em crise. É preciso que tenha prova concreta. Ah, mas se alguém disse que viu, já vale. Não é verdade. Não é verdade. Nós já vimos a quantidade de injustiça feita no mundo por conta disso. O que é que eu tenho dito? Com muita paciência, querida. Eu tenho dito o seguinte, olha, eu desafio os procuradores da Lava Jato, a Polícia Federal da Lava Jato e o juiz Moro a apresentar uma única denúncia contra mim. Uma única. Sabe, uma única denúncia contra mim que tenha prova, que tenha alguma coisa, um papel que você possa pegar, alguma coisa. O que não dá é para você ser perseguido como eu sou. Não agora, porque também falar mal de mim, acho que a imprensa brasileira nunca falou. Eu era unanimidade no Brasil até 79, quando eu estava no sindicato.
que ele falava, o Lula é um operário bonzinho, não é política, e todo mundo gostava do Lula. Quando eu inventei o PT, já inventei também a diversidade contra nós, ou seja, e mesmo quando eu era presidente da República, mesmo quando eu deixei a presidência com 87% de boi ótimo, 10 de regular e apenas 3 de Rio Péssimo, que era no gabinete dos tucanos, sabe? Mesmo assim, eles ainda falavam mal de mim. Mesmo assim. Então, eles nunca aceitaram o fato de alguém da senzala tentar subir no andar de cima da Casa Grande. E muito menos eles aceitaram que alguém da senzala pudesse chegar no governo e fazer mais do que eles fizeram. Fazer mais universidade, mais escolas técnicas, melhorar a educação, melhorar a vida do povo trabalhador, gerar emprego. Eles não aceitam isso. Então, essa perseguição, se é para evitar que o Lula seja candidato a presidente da República, era melhor me chamar para uma conversa e não prejudicar o povo. Não tem que uma mãe ficar desempregada, um trabalhador ficar desempregado, sabe? Uma pessoa deixar de receber financiamento, a Petrobras terá de produzir navio, sabe, para prejudicar o Lula. Porque sabe o que acontece? Deixa eu dizer uma coisa para quem me persegue. Eu posso ser um bom candidato a presidente da República, se for candidato. Eu posso ter um grande cabo eleitoral se ele me deixar ser candidato. E se morrer como mártir, eu serei um grande cabo eleitoral. O que eu quero é o bem desse país. O que eu quero é provar que é possível melhorar a vida desse país. Melhorar a vida, a juventude ter mais tranquilidade, a juventude ter mais acesso à cultura, as pessoas rirem mais, as pessoas brincarem mais. O que eu não posso mais suportar é as pessoas irem dormir azeda e acordar azeda. Vai dormir de mau humor e acorda de mau humor. Família brigando dentro de casa por questões ideológicas. É uma loucura, não é possível que a gente não possa fazer esse país voltar a viver em harmonia. As pessoas conversarem, ter divergência, mas seres amigos, nada impede que dois amigos na mesa de um bar podem ter divergência. Um é flamenguista, outro é vascaíno, um é Botafogo, outro é Fluminense. Mas, sabe, acabou a discussão, acabou tomar cerveja, vamos para casa, somos amigos. É assim que a gente faz política nesse país. Então, eu acho que esse processo de perseguição, esse processo de tentar criminalizar o PT e agora o Lula, eu acho que eu estou muito tranquilo, Vadir. Eu sou um homem de alma pura. Eu sou um homem que conquistei nesse país o direito de andar de cabeça erguida com muito sacrifício. E ninguém, a não ser Deus, vai fazer eu baixar a minha cabeça. Eu tenho honra a defender, eu tenho um nome, eu tenho 50 anos de vida política nesse país. Eu não posso permitir que uma pessoa que só tem como experiência de vida um concurso tente jogar toda uma vida, sabe, construída no limbo com mentiras. Não posso. Então vou brigar, querido. Não sei até quando, mas vou brigar. E eu queria te dizer o seguinte, quer dizer, eu acho que o que vale para mim vale para todos. Todo cidadão é inocente até prova em contrário. A lei da delação fomos nós do PT que fizemos. Não foi os tucanos que fizeram. Não foi o Poder Judiciário que fez. Fomos nós que fizemos a lei da delação premiada. Mas a lei da delação premiada não pode ser um cidadão ficar preso 4 anos, para depois de prender 4 anos, o cara tem que citar. Vou citar o nome do Adidão. Não, você tem que citar o nome do Lula. Não, mas eu não conheço nem o Lula. Não, mas você tem que citar o nome do Lula. Você tem que ver o que ele passou perto da sua casa. Ora, essa papagaiada toda é que nós precisamos mudar nesse país. Faz 3 anos. 3 anos que as pessoas me procuram. Já foram procurar conta na China, na Conchichina, sabe? Já foram procurar conta no Iraque, na Sibéria, na Finlândia. Acharam de todos os tucanos, mas não acharam minha. E eu continuo desafiando. Pode procurar conta minha em qualquer lugar. Se tiver R$1 desviado da minha conta, eu pagarei o preço que tiver que pagar. O que eu não posso suportar é a quantidade de mentira e a justiça, uma parte da justiça subordinada aos meios de comunicação. Então, querido, é o seguinte, se tem alguém que quer passar o país a limpo, esse alguém sou eu. Se tem alguém que quer dizer a verdade, esse alguém sou eu. E se tem um partido que tem que brigar para combater a corrupção, é o PT. Porque se não fosse o PT, eles deveriam... Se não fosse o PT, até estava vendo esse dia, em 2010, não tinha Lava Jato ainda, o Jorge Age produziu um livrinho verde dizendo: o Jorge Age é o nosso companheiro que foi o
da Controladoria Geral da República. Ele publicou um livro dizendo combate à corrupção no governo Lula. E eu duvido que um partido tenha feito mais para combater a corrupção do que o PT. E eu disse, ainda em 2005, nós cortaremos na própria carne. Só tem um jeito das pessoas não serem perseguidas, é ser honesta. Agora, a lei tem que ser utilizada para todos. Eu quero que a mesma lei utilizada para mim seja utilizada por Temer, seja utilizada por Janot, seja utilizada por Moro, seja utilizada por Aécio, seja utilizada para você, sabe? O que eu não quero é 2 pesos e 2 medidas. O que eu não quero é 2 pesos, e até agora o que nós estamos percebendo é isso, sabe? Eu fico imaginando ali, um dia que o William Bonner tiver que abrir o Jornal Nacional dizendo boa noite. Eu quero pedir desculpas ao presidente Lula porque ele não cometeu nenhum crime. Aí, meu caro, eu poderia morrer em paz, olhando na cara da minha bisneta, falando, ó, teu avô, teu bisavô é honesto. O que eu não posso aceitar é a quantidade de mentiras contadas todo dia a meu respeito. Não posso. E olha que eu me preparo para não ter raiva, eu me preparo para não ter ódio, eu me preparo para não destratar as pessoas, mas sabe que eu já tenho 70 anos de idade, a carcaça está ficando velha, carcomida, mas se eles pensam que eu vou desistir, Adidamos, eu vou te dizer uma coisa, querido, para terminar a nossa conversa. Quem nasceu em Garanhuns, veio comer pão com 7 anos de idade e não morreu de fome, não tem medo de brigar pela sua liberdade. Não tem medo de brigar, querido. Então eu vou brigar porque esse país não pode sofrer o que está sofrendo e o povo não pode ser vítima desses golpistas incompetentes que tomaram conta do Brasil. Por isso, querido, vá para Brasília trabalhar, votar, porque nós precisamos de você hoje, amanhã e sempre. Obrigado, presidente. Presidente, quero primeiro agradecer muito, foi uma honra, né? Esse é um momento para nós aqui, é histórico, para todos nós aqui no Rio. Então, quero agradecer muito a gentileza de o senhor ter aceitado o nosso convite prontamente, né, de conversar com o povo aqui a partir da nossa página. Quero também agradecer a todos que ficaram acompanhando aqui o nosso diálogo. Ninguém abandonou, né? Entrou e ficou vendo, né? E pedir a todos vocês que compartilhem, curtam a nossa página, comentem. As respostas que foram enviadas serão respondidas, né? Não foi possível respondê-las no ar por conta do atraso, por conta, enfim, que o presidente tem agenda, eu também vou ter que me mandar para Brasília lá para caçar o Temer. Então, presidente, muito obrigado e saiba que o povo brasileiro está com você. Saiba que você continua sendo a maior esperança do povo brasileiro em voltar a viver os momentos que viveu no curso do seu governo, que foi o melhor momento porque o povo brasileiro passou em toda a sua trajetória. E saiba, presidente, que todos nós estamos com você, né? Na planície, no Planalto. Quem tem que decidir candidatura é o povo brasileiro. Não é justiceiro de Curitiba, não é justiceiro do Paraná, não é qualquer um do Ministério Público, não. É o povo brasileiro que vai dizer quem deve ser candidato, quem vai ser eleito e quem vai governar o Brasil. Essa vontade não pode ser substituída. Presidente, estou com saudade. Dia 11 estamos aqui. Vai ser casa cheia lá na Faculdade Nacional de Direito. Os grandes juristas brasileiros estarão lá para denunciar o estado de exceção e dizer, ao vivo e em cores, dizer a todo o povo brasileiro que o senhor está sendo vítima de injustiça, de perseguição, exatamente porque não querem o protagonismo do povo aqui em nosso país. Um abração, presidente. Um beijo. Um abraço. Até dia 11.